pedir a gentileza que fique com a sua Bíblia aberta, do texto de Apocalipse, capítulo 2, verso de 1 a 4. Eu quero destacar nessa noite, pela graça de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, e refletir com os irmãos em uma palavra: identidade. E aí eu fui buscar, meus irmãos, o significado dessa palavra num dicionário de Oxford. E aí, meus irmãos, eu encontrei ali pelo menos 4 significados. Eu gostaria nessa noite de compartilhar pelo menos 2 com os irmãos. Preste atenção. O primeiro significado é o seguinte: identidade é a qualidade do que é idêntico. É parecer. E a Bíblia nos ensina que nós devemos parecer com quem, irmãos? Com Jesus, nosso Senhor. Nós temos que crescer a cada dia em santidade, até que nós alcancemos a estatura de homem perfeito. E esse homem perfeito é o nosso Jesus, Senhor e Salvador. Esse é o primeiro significado, então, de identidade, a qualidade do que é idêntico. O segundo significado, irmãos, diz assim: é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. E aí eu gostaria de fazer, irmãos, algumas perguntas nessa introdução para vocês. Você não precisa responder, mas eu quero que você reflita sobre cada uma dessas perguntas. Primeira pergunta: quais são as características que nos distinguem? Se você diz que você é filho de Deus, se você diz que você é servo do Senhor, você precisa ser diferente. Qual é a característica, ou a gente pode usar um sinônimo, uma qualidade que te diferencia do mundo? Pense aí. Quais são as nossas qualidades e defeitos? O que precisamos melhorar? Ou no que precisamos melhorar? Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. E aí você pode já, por favor, Sueli, projetar. Meus irmãos, esse texto, antes de nós lermos, comentar um pouquinho sobre o contexto, né? Quando a gente vai ler Apocalipse, o pessoal se assusta, Jonas. É um livro muito difícil de interpretar, difícil de entender. Eu digo para você que não, né, irmão Enio? Pelo contrário. Só tem uma coisa: para entender Apocalipse, você precisa ler a Bíblia toda, não é isso, irmão Enio? Sabe por quê? Quem escreve Apocalipse é João, apóstolo João. Aonde ele estava quando ele escreveu? Ele estava preso na ilha de Patmos. Ele foi condenado pelo Império Romano. O interessante do apóstolo João é que ele é o único discípulo, Júlio, que ficou vivo para contar a história, né? Porque os outros todos morreram, né? Já bem velhinho. E aí conta-se a tradição cristã que queriam matar ele, né? E aí o que fizeram? Jogaram ele, já bem velhinho, num caldeirão de óleo fervendo. E sabe o que aconteceu com ele? Saiu ileso. Parece com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Jogaram eles na fornalha, e o que aconteceu com eles? Saíram ilesos. Nada aconteceu. Com João também não, só que o João não está escrito na Bíblia, né? A tradição é que conta. Então, meus irmãos, João escreve o Apocalipse, para você entender, você precisa ler a Bíblia toda. Fica aí o convite, né? 3 capítulos por dia, irmãos, durante 1 ano. Você consegue ler a Bíblia toda, tá bom? 1 capítulo por dia durante 3 anos. Tem vários planos de leitura, né? Fica aí o incentivo. E aí, João, ele tem, então, preso na ilha de Patmos, uma visão. Uma visão, irmãos, que é dada pelo próprio Jesus ressurreto. E ele tem uma visão e Jesus manda ele dar um recado. E aí, meus irmãos, desse livro de Apocalipse, e esse recado que Jesus manda João dar, ele é dado a 7 igrejas que ficam numa região da Ásia chamada Ásia Menor. Essa região hoje, para você ter uma ideia, é equivalente à Turquia. Mas a principal dessas igrejas é a igreja de Éfeso. Foi a igreja que o evangelho chegou primeiro e é a maior igreja. E não somente a maior igreja, é a maior cidade, é a capital daquela província romana, na Ásia. Interessante que o apóstolo Paulo, ele funda essa igreja, mais ou menos em 54 depois de Cristo. Depois, irmãos, ele envia Timóteo, um jovem, para poder pastorear aquela igreja. Quando você lê lá a carta de 1ª, 2ª Timóteo, você vê os conselhos que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, quando ele está pastoreando aquela igreja. E interessante também que o autor do Apocalipse, de quem nós estamos falando, ele também, anos depois, vai pastorear aquela igreja. A tradição nos conta que, depois que Pedro e Paulo foram martirizados, ou seja, morreram por amor ao Evangelho,
em cerca de 59, 60 depois de Cristo, João fugiu para Éfeso. E aí ele ficou morando. E outra coisa que você não sabe, Maria foi com ele. Lembra o que Jesus pediu a ele? Para cuidar da mãe? Ele fez isso fielmente, até os seus últimos momentos. E ali, meus irmãos, o apóstolo João passou até o final da sua vida. Ali ele foi levado à ilha de Patmos, e ele saiu vivo da ilha de Patmos e voltou muito velhinho. E aí, quando ele estava chegando, diz a tradição que ele falava assim, filhinhos, lembra lá de 1 João? Filhinhos. E ele ia aconselhando aqueles irmãos, usando esse diminutivo no sentido de alguém que já tinha muita experiência para oferecer, para compartilhar, mas também pelo amor, porque ele é chamado de apóstolo do amor. Então, filhinhos. Então, esse é o contexto histórico ali de Éfeso. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de ler esse texto com você e de refletir sobre algumas qualidades e defeitos dessa igreja, né? E o que podemos aprender através dessas qualidades e defeitos que Jesus destaca. Vamos ler juntos? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, eis que o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito. Meus irmãos, eu destaquei aqui, e fiz a relação dos elogios que Jesus faz a essa igreja. Interessante que Jesus faz elogios a 2 igrejas, muitos elogios. Uma delas é Éfeso, mas também repreende severamente essa igreja. E aí ele diz o seguinte, dentre os elogios, você trabalha arduamente, ou seja, você é uma igreja dedicada. Você é perseverante. Você se mantém firme em meio às adversidades. Você não tolera os homens maus, amantes de si mesmo e dos outros. Interessante que em Éfeso existia um grande templo, a uma deusa chamada Diana. Interessante que era um grande templo, e era um grande antro de perversidade e imoralidade. Então, esses homens, os nicolaítas, eles queriam trazer isso para dentro da igreja, mas parte da igreja resistia. Outra qualidade, irmãos, pôs à prova falsos apóstatas. E, por último, elogio, a igreja suportou os sofrimentos. A gente citou o próprio João, né, irmãos, que passou por tantas adversidades. Paulo foi martirizado, Pedro foi martirizado, e a igreja passava por grande perseguição. E aí, meus irmãos, esses são os elogios. Qual é o elogio que Jesus pode fazer de você? Esses são os elogios que Jesus fez à igreja de Éfeso. Agora, Jesus repreendeu severamente a igreja de Éfeso. O que Jesus falou? Olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Meus irmãos, o que seria abandonar o primeiro amor? Pense aí por um minuto. Eu listei aqui, com base na história de Éfeso, pelo menos 4 exemplos de alguém daquela igreja específico que levou aquela igreja a abandonar o primeiro amor. Primeiro exemplo, aquela igreja, irmãos, estava perdida em seus afazeres. Os templos estão, a igreja está cheia de atividade, Júlio, cheia de atividade. E a casa da pessoa está vazia.
A igreja está cheia de atividade e o filho não vê o pai, a mãe não vê o filho. Cadê a atenção? Não tem. Mas a igreja está cheia de atividade. Era assim que funcionava a igreja de Éfeso. Aquela igreja estava perdida em seus afazeres. Talvez seja essa a situação sua também. Você está preocupado, você está inquieto com muitas coisas. E alguém está padecendo do seu lado, precisando de uma palavra, precisando de uma oração. Às vezes nem uma palavra só não, irmão Geusa, um abraço. Então, meus irmãos, aquela igreja, voltando ao raciocínio, a igreja dos Efésios estava perdida em seus afazeres. É uma igreja que produzia muito. Era uma igreja que era conhecida, era uma igreja que era missionária, uma igreja que fazia e acontecia. Mas se perdeu em seus afazeres. Segundo ponto, irmãos, essa igreja perdeu a capacidade, nós falamos agora também, de se importar com o outro. Essa igreja perdeu a sensibilidade. Nós podemos dizer também empatia, a capacidade de se importar com o outro, isso é empatia. E aí nós temos o exemplo de Jesus, o nosso maior exemplo, de quem nós temos que ser idênticos, como nós falamos no princípio. Se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 11, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, verso 33 a 36. Velho. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. Jesus chorou. Interessante, irmãos, porque Jesus é Deus, amém? Jesus tinha poder de ressuscitar Lázaro, amém? Mas Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Sabe responder? Jesus chorou porque ele também era um ser humano. Ele era 100% Deus e 100% homem. E por que Jesus se tornou um ser humano? Por que Jesus nasceu de mulher pelo poder do Espírito Santo? Nasceu, cresceu, se desenvolveu e começou seu ministério aos 30 anos, mais ou menos, até os 33 realizou. Por que Jesus nasceu e teve que ser homem se ele era Deus? Justamente para saber o que a gente passa. E para dizer lá do céu, olha, eu sei o que você está passando, porque eu também sou homem. Jesus sabe do que você passa. Jesus conhece as suas dores. Jesus conhece os seus problemas. Jesus conhece as suas aflições. Ele não está alheio lá em cima. O nosso Deus está presente e ativo entre nós. Ele opera na nossa vida, ele opera na minha, ele opera na sua vida, ele está presente. Naquela época, na pessoa de Jesus Cristo, e hoje, nos nossos dias, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, aquela igreja perdeu a capacidade de se importar com o outro, perdeu a sensibilidade, e Jesus demonstrou com essa família que ele se importava. Primeiro, ele demonstrou a humanidade dele. Depois, ele demonstrou a deidade dele, ou seja, que ele era Deus. Então, os judeus disseram, vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Meus irmãos, às vezes a gente não entende como Deus trabalha. E também não é para entender, não. A gente é para obedecer. O mesmo João vai dizer que se nós dissemos que amamos a Deus, nós devemos obedecer os mandamentos dele. Não existe amor de Deus sem obedecer mandamentos, irmãos. Esse tipo de amor em relação a Deus não existe. A Bíblia não fundamenta isso. Se eu digo que amo a Deus, eu preciso obedecer os seus mandamentos. Jesus demonstrou a sua humanidade, Jesus mostrou que ele era um ser humano, e muitos não entenderam. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse, Senhor, ele já cheira mal, pois já está ali há 4 dias. Jesus disse, não lhe falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus tinha contato direto com Deus, meus irmãos. Direto. Mas ele orava. Por que ele orava, irmãos? Porque Jesus ensinava pelo exemplo. E a gente deve fazer isso também. Como nós vamos demonstrar a nossa identidade, como nós vamos declarar com a nossa vida que nós somos servos do Senhor? É com o nosso testemunho, meus irmãos. Jesus fazia isso.
Jesus dava testemunho, Jesus ensinava com as suas atitudes, está aqui evidenciado. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquela igreja, irmãos, abandonou o primeiro amor, porque ela estava perdida em seus afazeres, em primeiro lugar, porque ela perdeu a capacidade de se importar com o outro. Em terceiro lugar, alguns amavam mais o mundo do que a Deus. Meus irmãos, isso não pode acontecer com o crente. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus já falou isso para a gente. Amar a Deus mais do que a nossa própria vida. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus completamente. Se você ainda não fez isso essa noite, está aí a oportunidade de ter a sua vida transformada pelo nosso Deus. Alguns amavam mais o mundo do que a Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, irmãos, vai morar no céu. Faça a vontade de Deus. Seja fiel. Apocalipse inteiro, em especial as 7 cartas, vai iniciar com características de Jesus e terminar para cada igreja com a palavra ao vencedor, aquele que chegar no fim. A minha oração é que eu e você possamos chegar no fim. Quando Jesus vier nos buscar, a gente possa falar assim: Senhor, olha, venci, não pelos meus méritos, não porque eu mereço nada, não porque eu sou forte, não porque eu tenho 3, 4 faculdades, não porque eu sei falar bem, não porque eu tenho um carro do ano, não porque eu tenho dinheiro, mas porque eu tenho Jesus. E é Jesus quem me dá forças para vencer. Amém, meus irmãos? Amém. Quarto e último lugar, irmãos. Aquela igreja perdeu a noção do que realmente significa o amor. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 13, Paulo nos fala do amor. E a Bíblia nos diz que Deus é amor. Esse amor que está descrito em 1 Coríntios 14 é o amor de Deus. Não é o amor do homem, não é o amor do pai, é o amor de Deus. É o amor que a Bíblia chama, e o original da palavra, o amor, esse amor aí, é a palavra no grego ágape. A palavra no grego ágape, ela significa amor incondicional. Sabe o que é isso? Nada do que você faça vai fazer diminuir o amor de Deus por você. Nada do que você faça. Você pode andar errante a sua vida toda, e você se arrepende, Deus te ama, te perdoa, te salva, te transforma e te leva para o céu. Amém? Amém. É esse amor. O amor, irmãos, é mais que esse sentimento. Jesus chorou, mas Jesus teve atitudes amorosas. O amor, sobretudo, é comportamento. Todos esses verbos, né, todas essas palavras que nós lemos aqui em relação a Deus, são atitudes. E é interessante que Deus nos convida, capítulo 4, verso 8, a amarmos como Ele nos ama. Deus é amor, e se nós dissemos que somos servos de Deus, nós precisamos amar como Cristo amou. O amor de Cristo foi tão grande que se entregou na cruz por você. Meus irmãos, a minha experiência de conversão foi essa. Com 7 anos de idade, no culto de ceia do Senhor, o pastor começou a convidar as pessoas a refletir sobre a morte de Jesus, sobre o fato de Deus ter dado um único filho dele para morrer na cruz por um monte de pessoas. E eu, na minha infância, ali, começando a entender a palavra de Deus, comecei a refletir, falei, meu Deus, será que eu seria capaz de dar o meu próprio filho? Será que eu seria capaz de dar o Isaac para morrer? Eu digo para você, eu não seria capaz. Desculpa a sinceridade, eu não seria capaz. Você seria capaz de dar seu filho para morrer por um desconhecido? Eu não seria. Mas foi isso que Deus fez. Entende a dimensão da cruz, irmãos? Deus enviou seu único filho para morrer na cruz por pecadores, segundo o apóstolo Paulo, de qual eu sou o pior. E eu e você nos encaixamos, irmãos, nesse perfil. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça do nosso Deus, da misericórdia do nosso Deus. Só Ele nos faz digno de ir à presença dEle. Só Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só Ele nos leva a Deus. Não é Maria, não é ninguém, é Jesus. Você pode dizer um amém por isso? Jesus nos leva a Deus. E Jesus nos diz, olha, vocês precisam amar. Se vocês não amam, vocês não são meus filhos. Irmãos, o nosso alvo é ser como Ele. É amar como Deus amou. Meus irmãos, a igreja de Éfeso tem um triste fim. Eu queria compartilhar com você. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar isso na história, na tradição.
A igreja de Éfeso, meus irmãos, aos poucos, aquela cidade que tinha um grande porto, era uma cidade economicamente forte, aquela cidade foi entrando em declínio, foi perdendo a sua força. E aí eu lembro do filho pródigo, lembra? Fazendo uma comparação, pegou todo o dinheiro que tinha, pediu ao pai, pai, eu vou embora, dá meu dinheiro. Saiu da casa do pai, rico, bilionário, quem sabe. Só que um dia o dinheiro acabou. Foi o que aconteceu com Éfeso também. Um dia o glamour, o dinheiro acabou. Meus irmãos, o cristianismo permaneceu naquela região, forte naquela região, até a Idade Média. Mas após a Idade Média, irmãos, e a partir dela, o cristianismo desapareceu porque chegou o islamismo. Conhece essa religião? Aquela igreja não conseguiu permanecer firme. Ela não conseguiu manter a sua identidade. Nós escrevemos aqui várias questões que levaram a isso. A igreja não manteve o seu primeiro amor, lembra? Aquela repreensão de Jesus? Uma única repreensão, mas certeira, cirúrgica, direta. Deus está sendo direto conosco hoje. Ele não está dando volta não, irmãos, Ele está sendo direto. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Talvez o seu primeiro amor seja os seus conceitos, os seus valores. Talvez o seu primeiro amor seja a comunhão com Deus que você perdeu já tem tempo. Você não ora mais, você não lê mais a Bíblia. Talvez o seu primeiro amor seja o seu relacionamento familiar. Irmãos, existem casas em que o esposo não fala com a esposa, não dirige palavra. É tudo no automático, é pelos filhos. Existe casa que o pai não consegue ter diálogo com o filho. Isso também é primeiro amor, irmãos. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma a nossa vida de uma forma tão grande que as nossas atitudes mudam, lembra? Amor é sentimento, mas também é comportamento. Jesus quer mudar a nossa história, Jesus quer mudar a nossa vida. E não é só você que ainda não aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, não. Ele quer mudar a nossa vida, que já não somos crentes, 30 anos, 40 anos, 50 anos de igreja. A mesma coisa, irmãos, todos os dias. Denise, eu louvo a Deus porque parece que a escola dominical dos jovens, ela antecipa a mensagem da noite. Está reparando, né? É isso. Denise que deu aula hoje, né? Deus quer mudar a sua vida, irmãos, por completo. O que precisa ser mudado na sua vida? Qual aspecto do amor você não tem conseguido expressar? O que do amor você não tem conseguido viver?